Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos de maneira abundante, que a partir de hoje, a partir deste instante, as coisas comecem a acontecer na sua vida. Hoje é segunda-feira, mas muita gente não gosta da segunda-feira, mas a segunda-feira pode ser como a sexta-feira. A segunda-feira pode ser como o sábado, como o domingo, como qualquer outro dia maravilhoso, Formigoni, porque todo dia, quem anda com Deus, todos os dias são bons. É só ela colocar ele à frente de tudo, né? Ele como principal na vida dela, aí esse dia então se torna maravilhoso, independente do calendário. Graças a Deus. Nós estamos aqui hoje com o José. Sim, senhor. E qual era o seu nome de guerra? Era Mazinho, bicho. Ah, sim. Então, José, o pessoal te chamava, os cracudos chamavam você de Mazinho ou de... Quando eu era traficante, era Mazinho, né? Ah, é? Sim, senhor. Você foi traficante? Sim, senhor. De quê? Comecei traficando a maconha, né? E daí foi um pulo já para cocaína e o crack já foi o fundo de poço. Ah, o crack sempre é o fundo de poço, né, Formigão? É para acabar com tudo, né? É para definir de uma vez. Então, diga para mim uma coisa, José. Quanto tempo você esteve nas drogas? 5 anos, bicho. 5 anos. Eu conheci através de um amigo, né? Que me apresentou a maconha. E aquele primeiro baseado foi o ponto de partida para uma vida totalmente destruída. Então, você começou com a maconha, depois partiu para o quê? Para cocaína. Cocaína. Parti para cocaína e fiquei um período viciado na cocaína e aí fui para o crack. Então, faça de contas que você está vivendo aqueles dias. Faça de conta que você hoje não é José, mas é o Mazinho. Então, eu vou chamar você de Mazinho. Mazinho, diga uma coisa, como é que é a sua vida... Como era a sua vida antes de entrar nas drogas? Olha, bicho, era uma vida totalmente destruída. Porque eu, com 16 anos, como eu falei no início para o senhor, eu conheci esse rapaz, amigo, entre aspas, que me apresentou a maconha. Mas eu quero saber... Como é que era a sua vida antes de você provar, dar um primeiro trago na maconha? Era um rapaz de família, o caçula da família, os meus pais, na medida do possível, me cuidavam de mim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 15 anos. Você estudava? Estudei, sim, senhor. Estudava, né? Você trabalhava? Não trabalhava. Só estudava? Só estudava. Muito bem. Você entrou no mundo dos vícios a partir de 15 anos com a maconha. Com a maconha. Aí o que a maconha começou a fazer com você? Qual foi o efeito da maconha na sua vida naquele momento? Então, como eu falei para o senhor, eu provei a primeira vez e dali em diante... eu já me lancei, já mergulhei nos vícios. E a primeira vez que eu provei a maconha, pelo fato deles falarem que na gíria lá fora, que iria viajar, que seria uma lombra, como eles falam lá fora. Então eu gostei. A lombra? Lombra. Lombra. Que deixa a pessoa aérea. Alombrada. Lombrada. E diz uma coisa, desde o momento que você provou a primeira vez a maconha, o que aconteceu logo em seguida? O que aconteceu? Eu queria os detalhes para que as pessoas que estão nos ouvindo, que são viciadas, que estão perdidas nos vícios, elas venham conferir realmente, ô Formigoni, se você foi mesmo um verdadeiro toxicômano, porque não adianta a gente falar, fez isso, eu fumei. A gente pode trazer qualquer uma pessoa aqui, qualquer um pode falar o que quiser, não é? Para falar não, é de graça. Agora, quando você dá os detalhes, os que estão
estão mergulhados, vivendo, vão se identificar. É porque a maconha a gente começou a empinar uma pipa, né? Porque é assim que fala. O maconheiro diz assim, vamos ali empinar uma pipa, que é o linguajar. Empinar uma pipa, que já é o linguajar de fumar um baseado. E esse fumar o baseado, que é a substância que a gente está dizendo, o efeito da euforia, dá essa euforia e esse relaxamento, porque a maconha dá esse relaxamento. A maconha relaxa, a maconha deixa a pessoa viajar, parece que ela está em outro mundo, parece que ela está numa outra sala. Ela sai do estágio dela e vai para um outro lugar. Quer dizer, a maconha é o primeiro estágio. É como, por exemplo, você come um biscoito apimentado, alguma coisa apimentada, imediatamente você tem fome, porque a pimenta aguça a sua fome. A pimenta estimula a fome. Então, a maconha, pelo que você está me falando, ela suscita mais desejo, ela suscita a fome de usar drogas até mais fortes do que ela. Fome na questão de usar mais e fome também física. Porque quando eu chegava em casa drogado, eu já chegava comendo tudo que tivesse nas panelas. Comida que tivesse. É a larica que chama, né? Dá uma larica que é uma fome terrível. Terrível. E dá aquela sensação de relaxamento, relaxar o corpo. E ali, quando eu chegava, já era procurando o que tinha em casa para comer e relaxava. Ali era aquela sensação de acomodação. Muito bem. E nas primeiras, ou melhor, nas primeiras tragadas da maconha, não afetaram no seu estudo, não? Afetaram, bicho. Afetaram porque quando eu chegava na escola, eu já chegava com a cabeça totalmente distante do que a professora estava ali ensinando e voltada para já se juntar ali com aquele pessoal e continuar naquela situação. Muito bem. E aí? Depois da maconha, quanto tempo você ficou na maconha sem outras drogas? Eu fiquei na maconha, bicho, num período de 2 anos. Só maconha? Só maconha. Depois de 2 anos? Só que nesse período de 2 anos, eu já comecei a traficar. Esse amigo meu que me ofereceu a maconha, ele conheceu um traficante, e esse traficante, ele apresentou para ele um meio de ganhar dinheiro mais fácil. E aí ele começou a viajar e trazer a mercadoria, como eles chamam, né? A mercadoria. E começou a dominar o morro. Era um morro lá, uma favela. Você se tornou um discípulo, um empregado. Um avião, chama o avião dele. Eu era o avião dele. Então, nesse período do tráfico, aconteceu que esse rapaz chegou a dominar o morro. E eu ali, colado com ele, era o avião. Então, no período de mais 1 ano, que ele tinha já dado início a esse tráfico, ele chegou a falecer. E quando ele chegou a falecer, o traficante, que eu costumava viajar com ele também para pegar mercadoria, o traficante olhou para mim e disse assim: olha, agora é você. Você vai dominar, vai comandar esse morro. Aonde que era? No Rio Grande do Norte, num lugar chamado... Não precisa falar o nome, não. Sim, senhores. E ele falou assim: você vai dominar esse morro. E eu comecei a seguir o mesmo percurso dele. Viajava. Como que ele morreu? Ele morreu de acidente. Bicho. Acidente? Ele vinha na moto e numa curva... Morreu. E aí eu fiquei dominando esse morro. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei durante esses 5 anos. Sim. Esses 5 anos. Foi todo lá. E aí você ganhou muito dinheiro? Ganhei, bicho. Eu ganhava dinheiro ao ponto da minha irmã encontrar no forno de um fogão, tinha um fogão velho lá, pacotes e pacotes de dinheiro do tráfico. E eu pergunto, todo o dinheiro que você ganhou no tráfico durante esses 5 anos,
o que ele trouxe de benefício para você? Bispo, eu ia preso numa semana, aquele dinheiro, o advogado já levava todo. Já tinha um advogado que fazia parte, então ele já levava todo o dinheiro. Aí eu saía da prisão mais uma vez, vendia, traficava mais, recuperava, ganhava mais dinheiro e da mesma forma... Você era preso novamente e o advogado ia lá buscar... Tirava você da prisão, mas também tinha que dar o dinheiro. Tinha que dar o dinheiro. Quer dizer, o que você construiu de forma assim? Qual o patrimônio que você construiu e usufruiu durante esses 5 anos? Então, bicho, eu consegui uma casa, uma motocicleta, foi o que deu para conseguir, porque o restante ia evaporou. Só para o advogado, ia embora, era um dinheiro amaldiçoado. Uhum. Eu pergunto a você, depois das drogas, da maconha, o que você partiu para o quê? Para cocaína. Para cocaína. Então, depois da maconha, eu já comecei a traficar cocaína. Eu vi o dinheiro entrando e achei que me deixei levar pelaquela ilusão. Também usava cocaína? Cheirava também. Uhum. O que pesou realmente? Qual foi o fundo de poço que você encontrou? Como foi o fundo de poço que você se encontrou? Aí já foi no crack, bicho. Foi o crack. Aí já foi o crack. Enquanto eu estava na maconha e na cocaína, eu tinha, podemos dizer assim, entre aspas, recursos para manter o vício e tocar a vida. Aquela ilusão. Famigoni, você também. Você foi 7 anos também, né? Engraçado. Ele foi 7 anos? 5 anos. Você foi 5 anos. E você foi 7. Desde do que eu comecei, dos 12, porque a minha história é um pouco diferente, que eu comecei 12 para 13 anos, até os meus 19 anos. Só que aí eu fui evoluindo, né? Aí eu fui no loló, que é cola de sapateiro, aí maconha, aí eu fui usando tudo. Como êxtase, chá de cogumelo, haxixe. Aí eu fui evoluindo, usando todas essas drogas. Eu sei, mas o fundo do poço dele foi a cocaína. O crack. Aliás, então, o crack. Aí eu fui passando por todas essas drogas e fui parar no crack, que foi onde acabou com a minha vida também. Também foi o fundo de poço. Foi a gota d'água, foi o crack. Então, dizem aí que o crack é como é que se diz? O fim da linha. O fim da linha. É chamada Pedra da Morte. Conhecida como a Pedra da Morte. Sim. Então, essas pessoas que estão usando crack, qualquer droga, né? Se elas estão usando cocaína ou estão usando maconha, ou seja lá o que for, vai chegar um momento que elas vão usar o crack. Vão acabar desencadeando com o crack. Com certeza. Vão afunilar para o crack. Com certeza, isso aí. Sim, senhor, bicho. Porque eu nunca imaginava que da maconha ou da cocaína seria um pulo pro crack. Mas por quê? Por que o crack, sendo uma droga mortal, e proporciona, teoricamente, o mesmo prazer que a cocaína, que a cocaína é mais fina, não é isso? É mais fina, mas Qual a diferença? Por que o crack é mais forte, atraente, né, do que a cocaína? A cocaína, bicho, quando a pessoa cheira, ela, como diz na gíria, ela fica esperta. Ela fica atenta. Eu cheirava cocaína para não dormir, porque eu tinha medo dessa questão as pessoas virem... tinha muitos inimigos na época. Sim. Com o dinheiro, com o seu sucesso, entre aspas, no negócio, você começou a ter inimigos, e inimigos mortais também. Muitos inimigos, bicho. Que podiam te matar. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Então, a pergunta é o seguinte, José. Você, então, se envolvendo com a cocaína, ela lhe dava esse prazer. Por que você pulou da cocaína? É a pergunta que eu faço para vocês dois. Por que vocês pularam da cocaína para o crack, já que o crack é mortal?
é mortal, bicho, mas a cocaína, ela demora. A cocaína, a pessoa dá um teco que chama, ou dá um tiro na cocaína, ela demora 10, 15 minutos para fazer o efeito. Antigamente era o pico na veia, porque era mais rápido o efeito. E aí o crack substituiu o pico na veia, porque o crack, quando dá a primeira pipada, ou paulada, em alguns lugares que falam, a primeira tragada, 8 segundos ele faz o efeito. Então, ao invés de esperar 10 minutos, 15 minutos para fazer o efeito do primeiro tiro, da primeira cheirada na cocaína, o crack faz esse efeito. Em outras palavras, cada droga tem o seu tempo, né? Tem o seu prazo de duração e começo. Começo e duração. É isso mesmo. Então, se eles criarem uma pedra ou uma droga que vá durar 1 segundo, essa pedra ou essa droga vai ter mais sucesso do que o crack. Quer dizer, é sempre assim, né? Vai chamando mais atenção, porque o organismo acaba pedindo. Um exemplo, no começo, quando a gente começou a cheirar cocaína, cheirava 1 pino, 2 pinos, 1 grama, 2 gramas. Daí já não sustentava mais, já tinha que cheirar 3, 4, 5, aí vai aumentando a quantidade. Aí daqui a pouco eu cheirava um prato de cocaína. Já era um prato com uma montanha de cocaína. É mesmo? E esticava a carreira de uma mesa de 2 metros, de uma ponta a outra, e ia cheirando. O nariz sangrava. Então já não, aquilo ali já não dava mais. O organismo pediu alguma coisa mais forte. O que tem de melhor, de mais forte? Tem o crack, então vamos fumar. Aí é pro crack. Entendi. E você? A mesma coisa, bicho. Então quer dizer que a mesma coisa. Continua. É o mesmo espírito. Mesma coisa. Eu começava a cheirar cocaína, que o meu nariz também ficava sangrando. Então, quando eu vi que a cocaína, que o crack iria surtir um efeito mais forte, então eu já parti para o crack. E aí, como eu falei para o senhor, foi uma questão, é questão de segundos para o efeito já dominava a minha mente, e ali eu já me sentia totalmente superior às outras pessoas, uma pessoa que achava que tinha um poder para tudo. Pois é, minha amiga, meu amigo, você que está ouvindo essa programação, e você deve estar se perguntando por que esses testemunhos, por que essa discussão, essa conversa sobre essa conversa de drogas. Por quê? Porque é o seguinte, nós temos uma reunião aqui especial aos domingos, às 3 da tarde, para qualquer tipo de vício, qualquer tipo de viciado. Você que tem problema de vício, domingo às 3 horas da tarde. Mas, por conta da necessidade, da tão urgente necessidade, nós estamos abrindo mais um horário para atender os viciados, que será a partir deste sábado, às 3 horas da tarde, aqui na João Dias, 1800, em Santo Amaro, e também todos os trabalhos da Universal do Reino de Deus. Qualquer lugar, qualquer templo da Universal do Reino de Deus, às 3 da tarde de sábado, nós temos esse trabalho específico em favor das pessoas envolvidas com o tráfico. E tem mais. Tanto o José quanto o Formigoni, os dois que foram viciados, inclusive no crack, que é a droga mortal, que é a pedra mortal, que é a última pedra, eles pessoalmente estão abraçando a sua causa, abraçando ou lutando contra esse espírito do inferno que atormenta você. Porque, se você não sabe, fique sabendo, o vício é um espírito. E por que é um vício? Porque é um espírito, então não há remédio. Porque que remédio pode se dar para um espírito? Que remédio há para um espírito? Não existe remédio para espírito. O único remédio para neutralizar a ação dos espíritos é a fé. É a fé. A fé viva
no Deus vivo, no Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Então, neste sábado, a partir deste sábado, o bispo José, estará 1 hora antes das 3 horas atendendo as pessoas que têm problemas com vício. E depois de terminada a reunião, das 3 horas, ele vai atender também até 1 hora depois. Quer dizer, você pode vir no sábado e o atendimento que não tem sido possível aos domingos, porque a fila é quilométrica, não é isso? É enorme. A gente fica até 8 da noite atendendo e tem gente que vai embora porque não dá tempo de esperar. Então agora nós temos um outro dia, sábado, a partir desse sábado agora, este sábado, às 3 da tarde, o José vai falar mais a respeito da experiência que ele teve. Veja que vocês dois estarão ou estão trabalhando para os viciados, porque vocês foram viciados, vocês sabem, vocês conhecem bem o caminho que se inicia o vício e sabe quando ele leva à morte, porque na hora da morte, no momento final, antes de vocês morrerem, vocês tiveram o conhecimento, vocês tiveram uma experiência com o Deus vivo, o Espírito do Deus vivo, porque o Espírito do Deus vivo é o único capaz de neutralizar os espíritos que atuam nos vícios. Porque aí não existe clínica de recuperação, não existe psiquiatria, psicologia, nada que possa neutralizar esse vício, a não ser a fé, como o senhor está colocando. E a gente que viveu o que ela está vivendo, o que ela está passando, há dentro da gente uma revolta. Porque nós sabemos o que os vícios estão causando na vida dela ou no familiar dela. Então, quando ela chega nessa reunião, nós compramos a briga dela. Nós lutamos por ela, para arrancar esse espírito, para que ela possa, então, receber o que nós recebemos. Pois bem, minha amiga, meu amigo, vou falar para você uma coisa. Presta bastante atenção. Se o vício é um espírito que não pode ser derrotado por tratamento algum, que não tem qualquer neutralidade por conta de remédios, ou mesmo clínicas, ou mesmo tratamentos psiquiátricos, esse espírito do vício não tem outro, só é neutralizado, só é expulso, só é neutralizado pelo espírito da fé. A fé é um espírito. Assim como as dúvidas são espíritos, a fé é um espírito. Só que as dúvidas são os espíritos do mal, os espíritos do vício, das doenças, etc. E a fé é o Espírito de Deus. Por exemplo, você crê em Deus, não crê? Você que está me ouvindo nesse momento. Então, essa fé que faz você crer em Deus, é Deus agindo já dentro de você. Então, quando você usa essa fé, alimenta essa fé, quando você dá vazão a essa força que há dentro de você, chamada fé, quando você desenvolve esse poder que há dentro de você, chamado fé, então você é capaz de vencer todos os demais espíritos imundos. E esse é o caminho que nós usamos. A pessoa, por exemplo, vai para uma clínica para tratar de um determinado vício. Então, as pessoas que cuidam lá, os médicos, eles dão remédios que vão amenizar a situação, mas não vão curar, porque os espíritos estão ali, são obsessores. O espírito do vício é um obsessor, é um espírito, é um encosto. Agora, quando a pessoa vem nesse trabalho feito por esses dois bispos, que
Um estará trabalhando aos sábados, às 3 horas da tarde, o outro aos domingos, também 3 horas da tarde. Eles sabem, conhecem muito bem o poder mortal desses vícios, porque eles experimentaram isso e tiveram uma experiência com o Espírito de Deus. Então, porque vocês foram livres do poder do vício, vocês têm condições de ajudar aqueles que estão escravizados pelos vícios, inclusive pelo crack. Então você, minha amiga, meu amigo, que conhece alguém que está perdido no vício, que não sabe mais o que fazer, é como alguém me disse, que chega a um ponto, a pessoa ela tem tanta sede, tanta fome pelo crack, por uma pedra de crack, que ela pega as coisas que tem dentro de casa, panela, liquidificador, fogão, televisão, pega tudo, ela rouba tudo, ela vende até a própria alma para Satanás, mas ela quer uma pedra de crack. Por quê? Porque o desejo, o desespero dela é muito grande. Vocês que tiveram essa experiência sabem disso, e vocês têm condições de ajudar aqueles que estão nessa situação, José. O senhor estava falando de panelas, que a pessoa troca, vende as panelas. Eu fiz isso. Eu cheguei ao ponto de vender panelas, até as telhas da casa, eu cheguei ao ponto de trocar por pedra. Então nós sabemos o que é essa dor, porque nós sentimos. E sabemos também, bispo, que é possível a pessoa vencer através da fé, porque nós conseguimos vencer através da fé. O espírito da fé. O espírito da fé. Agora, José, você tinha mãe nessa altura? Bispo, eu vi a minha mãe morrendo aos poucos, pedindo para mim: meu filho, para com esse crack. Você está me matando. A cena que ficou marcada na minha mente, minha mãe morreu em um dia, no outro, a família estava em casa, minha irmã olhou para mim e falou assim: quem você vai matar da família agora? A nossa mãe você já matou. É mesmo? Falou para mim. A única coisa que me restava era um 38, uma arma. Eu entrei no quarto e fechei a porta, coloquei a arma na minha cabeça. Eles sabiam que eu tinha uma arma e batiam na porta, com medo de eu apertar o gatilho. Eu coloquei a arma na minha cabeça e não conseguia apertar o gatilho. E essa cena ficava na minha mente. Isso foi no dia da morte da sua mãe? Ela morreu em um dia, no outro, a família estava reunida, minha irmã falou isso. Quem você vai matar da família? Quem mais você vai matar da família? A nossa mãe você já matou. Quer dizer, você carregava, a partir de então, aquele remorso. Eu vi essa cena 24 horas na minha mente. Quanto tempo a sua mãe lutou por você? Que ela sabia que você era um dependente do crack. A minha mãe lutou durante 5 anos. Logo quando eu comecei nos vícios, ela era da igreja e começou a perseverar e lutar. Ela era da Igreja Universal? Sim, senhor. Então ela vinha orando, pedindo, clamando, suplicando. Sacrificando. Chorando, gemendo. Morreu assim? Morreu assim, bicho. Você não esteve no último momento com ela, não? Não tive. Quando ela morreu, eu tinha viajado para ir para a Boca. E quando eu estava lá na Boca, um traficante parou na moto e friamente falou comigo assim: sua mãe acabou de morrer. Então eu fiquei, mesmo nessa vida, mas eu fiquei desesperado, porque era minha mãe. Então eu peguei uma carona de moto e vim para casa. Quando eu entro em casa, eu vi aquela cena que eu nunca esperava, que era o meu porto seguro, era ela. Porque quando eu estava preso, era quem levava comida, minha roupa lavada, aquela passada. E quando eu entrei em casa, que vi aquela cena, ela no caixão, ali eu desabei em cima do caixão. Pois é, amanhã a gente vai falar mais a respeito do seu testemunho, para que as pessoas que estão envolvidas com os vícios possam ser, digamos assim, possam ser despertadas para a solução que se apresenta para você
E com um detalhe, você não tem que pagar nada. Para você cheirar, para você fumar uma pedra de crack, você tem que gastar R$10, né? R$10, sim, senhor. R$10. Para você chegar e ser livre dessa pedra para sempre, você não tem que gastar um centavo, R$1. É gratuito. Os dois estarão aqui sábado, um sábado e o outro domingo, às 3 da tarde. Aliás, eles estarão 1 hora antes da reunião começar, eles estarão atendendo. Eu acredito que você vai dar apoio, ô José, para o Formigoni, porque tem muita gente. E com o tempo vai dividir e vocês vão poder atender a todos os que vierem, pelo menos conversar. Sim, senhor. Porque as pessoas chegam sedentas, elas precisam de uma orientação porque chegam desnorteadas. Famílias desnorteadas que já buscaram em tudo e sempre ouviram isso, que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal. E nós estamos provando com esse tratamento que existe cura, que existe solução e está pertinho dela. É só ela dar um passo. Muito bem, minha amiga, meu amigo. Então esse programa especial nós estamos fazendo para procurar ajudar aqueles que estão perdidos nos vícios. Vício tem cura, porque vício é um espírito. A cura do vício é por meio do espírito da fé. O espírito da fé é o único capaz de libertar a pessoa dos vícios. Se você quiser a nossa ajuda, sábado agora, a partir desse sábado também, às 3 da tarde e aos domingos, às 3 horas da tarde também. Às 3 horas da tarde de sábado, você que está assistindo, participando dessa programação, você vai encontrar o Bispo José. O José Mazinho, né? José Mazinho, para os amigos. Então, e no domingo, o Bispo Formigoni, que você já conhece, você já tem participado da reunião. E presta bastante atenção, só depende de você. Nós estamos abrindo um leque, opções, para que você possa ser livre desta maldição. Eu queria que você orasse comigo agora. Vamos unir a nossa fé. Eu vou fazer uma oração em favor das pessoas que querem forças para deixar o vício. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, o Senhor está vendo a situação crítica que tanta gente está vivendo por esse mundo afora por conta dos vícios. E o Senhor está vendo também o nosso desejo, a nossa sinceridade, o nosso empenho em ajudar essa gente. Então, como é que a gente pode ter o sucesso de livrar as pessoas desses malditos espíritos dos vícios? Quando o Senhor toca nas pessoas e as traz até a igreja universal do Reino de Deus, aos sábados e domingos, às 3 da tarde. Porque teus servos estarão disponíveis. O Senhor os libertou, o Senhor libertou tanto José como o Formigoni, fez deles homens de Deus, honrados, respeitados, ungidos, para ajudar aqueles que estão perdidos, caídos nos becos, nos lugares escuros e escusos da vida.
Então eu peço que o Senhor venha dar força a essa criatura, mesmo os obreiros, as obreiras da Igreja Universal, para que eles possam ajudar e trazer os viciados neste sábado e também no domingo a partir de agora. Para que então o Senhor, o Espírito Santo, possa habitar